Pessoal, estamos a iniciar nossa terceira aula do segundo módulo. O tema de hoje, desenvolvimento das fases segundo Freud. Fases do desenvolvimento psicossexual. Aula anterior, falava a vocês do id, do ego e do superego. A partir de diversos exemplos, sinalizei o que se encontra no inconsciente, que deve ser explorado de um modo saudável, e aquilo que também se encontra no inconsciente, que são experiências desagradáveis e que precisamos também trabalhar. O mesmo aconteceu em relação ao ego e ao superego. Minha orientação. E eu farei uma simulação em slide e depois eu acrescento em anexo, mas seria interessante, como exercício de autoanálise, que vocês, ao assistir às aulas novamente, ao rever as aulas, ao revisitar a aula que foi dada sobre o id, o ego e o superego, que vocês escolhessem de cada um deles 5 questões que são significativas a vocês. 5 questões do ponto de vista da positividade e 5 questões do ponto de vista da negatividade. Em termos de id, em termos de ego, em termos de superego. Escolhendo de 3 a 5, necessariamente não precisa ser 5, de 3 a 5 questões, gostaria que fizessem a escolha para aquelas que são mais pertinentes. Pertinentes quer dizer o seguinte, tem mais a ver com a vida de vocês. Eu farei as minhas escolhas e vou, a título de amostra, apresentar a vocês. Cada um faça a sua escolha de modo subjetivo, de modo singular, tanto as que são afirmativas quanto as que são negativas, que você precisa trabalhar e resgatar. Servirão de exercícios para esta aula, para a nossa segunda aula. Perfeitos? Bem, diante dessa consideração, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vamos entrar agora nas fases do desenvolvimento psicossocial em Freud, na teoria freudiana. Farei uma exposição calma para que a gente possa, através dos exemplos, se dar conta das implicações, das vivências da infância e o que daquelas fases nós carregamos ao longo de nossa vida. Já dei uma dica e eu fiz muito uso dela. Quem tem papai e mamãe vivos, ou quem viveu mais com a avó, ou com o avô, ou com a tia, quem tem a experiência dessa proximidade com alguém da fase de 0 a 6 anos, por que não entrevista? Por que não procura? Por que não grava um áudio? Perguntando, a partir do momento que você toma conhecimento do que a fase implica, por que você não mergulha nisso? Para fazer uma faxina, uma ressignificação, vale a pena. Eu fiz essa experiência, ganhei muito. Minha mãezinha e meu pai já não existem mais, mas eu busquei muitas informações e tive o privilégio de ressignificá-las. Portanto, estejam atentos a essa possibilidade, a essa oportunidade que a vida coloca no colo, nas mãos de vocês. Tema de hoje, então, nós partiremos para as fases paulatinamente, de modo didático, de modo pedagógico, nós vamos abordá-las. A semelhança do que fizemos em aula passada com o id, o ego e o superego. Perfeito?
As imagens, os quadros, permitem reflexão. Eu terminei a última reflexão em cima de um quadro que nos conduz ao complexo de Édipo. Nós vamos estudar esse fenômeno, vamos estudar essa teoria freudiana. Então agora, se preparem, organizem o espaço, uma concentração favorável, uma postura favorável, ou som de fundo que possa beneficiá-los, um ar, uma sala que o vento possa estar presente de modo favorável. Vamos lá então? Vamos nos situar diante do quadro de pintura do complexo de Édipo, já que nós fizemos uma sensibilização e uma provocação. Atentem ao que eu vou apresentar a vocês. Vamos ver se será possível uma breve reflexão. O complexo de Édipo é um conceito central na teoria psicanalítica. De forma resumida, o que seria? Refere-se a uma fase do desenvolvimento psicossexual na infância, durante a qual a criança manifesta desejos amorosos e ciumentos em relação ao progenitor do sexo oposto, acompanhados por sentimentos de rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Esse conceito tem origem na mitologia grega, mais especificamente na história de Édipo, que, sem saber, matou seu pai e casou-se com sua mãe. Então, a menina, interesse pelo pai, e o menino, interesse pela mãe. Freud acreditava que o complexo de Édipo era uma parte natural e necessária do desenvolvimento humano, influenciando a personalidade adulta. Ele argumentava que a resolução bem-sucedida desse complexo era crucial para o desenvolvimento de uma identidade sexual saudável com a criança, identificando-se com o progenitor do mesmo sexo e internalizando suas normas e valores. No entanto, as teorias de Freud, incluindo o complexo de Édipo, têm sido objeto de debates e críticas ao longo dos anos. Alguns críticos questionam a universalidade e a aplicabilidade dessas ideias, argumentando que elas podem ser influenciadas por fatores culturais e sociais específicos da época e do contexto de Freud. Outros apontam que as teorias de Freud não foram rigorosamente testadas ou validadas cientificamente da maneira que as teorias psicológicas modernas são testadas. Apesar das críticas, o complexo de Édipo continua sendo uma referência importante na psicanálise e na teoria psicológica, oferecendo um quadro para entender aspectos do desenvolvimento emocional e relacional. Teremos uma aula para aprofundarmos esta nossa reflexão, provocação. Meus caríssimos alunos, então vamos, já focados nas fases, observem as imagens em primeiro momento, detalhes de cada imagem, façam a interpretação de vocês. É evidente que toda a interpretação de vocês, ela se dará do lugar, da experiência, da história de vocês. Então, continue a reparar as imagens, detalhes de cada imagem, cada quadro. Observem naturalidade, observem as imagens distorcidas da realidade. E esse quadro
nós vamos falar da famosa fase oral, de 0 a 18 meses. Vejam que, segundo Freud, alguns recalques dessa fase costumam acontecer na idade adulta. Então vamos lá. Me acompanhe então. Eu vou trabalhando as palavras e vocês vão observando a pintura, uma forma de melhor assimilação. Essa fase, sucção do peito ou da mamadeira. Movimentos com a boca, sucção do peito ou mamadeira. Uma experiência de sobrevivência, uma experiência de prazer, atendimento das primeiras necessidades básicas. Depois, morder brinquedos. Quem tem filhos, observem. Chupar o dedo. Olhe as fixações. Explorar objetos com a boca. Vocalização e primeiras palavras. Gente que fala depressa, gente que demora em falar, cada um com a sua história. Mordiscar durante a dentição. Comer independentemente, por conta própria. Beijar os pais. Reagir a sabores. Gostar ou não gostar de alimentos. Usar a boca para expressar emoções, sorrir e chorar. Olhem esse universo. Analisem as palavras. Lembrem-se, nós somos responsáveis pela nossa linguagem e em nossa linguagem nós habitamos. Alguns comportamento padrão, alguns comportamentos dessa fase só em acontecer na vida adulta. Vamos observar. Fase anal, 18 meses, 3 anos. Quem tem filho, quem tem neto. Interessante também perguntar aos pais dessa fase, cada uma delas. Poderá também ser um bom exercício de autoanálise, uma entrevista com os pais, ou com a avó, ou com o avô, para buscar mais informações que estão no inconsciente. Experiências vividas que precisam ser resgatadas, lembradas e ressignificadas. Anal, 18 a 3 anos. Observem a figura. Uma figura abstrata, cheia de símbolos, de cores, retas, curvas, padrões algébricos. E voltamos, então, enquanto vocês observam a pintura, eu vou comentando o que acontece nessa fase. Treino de uso do vaso sanitário. Reação ao controle dos esfíncteres. Orgulho ou vergonha. Brincadeiras com as fezes. Interesse em expelir ou reter as fezes. Nós vamos revendo a nossa história. Aprender a limpar-se, sendo limpado ou fazendo questão de limpar-se. Reações a acidentes de molhar a cama, de uma forma de humor, de uma forma chateada, com alegria ou com tristeza. Expressão de autonomia na escolha do local para evacuar. O medo ou não medo, a vontade, não a vontade, pedindo para alguém acompanhar ou não acompanhar, segurando, não segurando, porque o ambiente é estranho.
experiências, por exemplo, que você olha hoje numa viagem, de repente alguns que não conseguem liberar fezes, urinar num banheiro de rodoviária, de restaurante, próxima a outras pessoas. Expressão de autonomia na escolha do local para evacuar, curiosidade sobre as funções corporais, controle esfincteriano durante o sono, a vontade de sair e ir ao banheiro seguro, jogos com terra ou areia, simulando funções excretoras. Vejam, algumas ações podem repetir na vida adulta. Avante. A fase fálica, eu dizia para vocês já do falo, fase fálica, 3 a 6 anos. Observe a imagem abstrata, o universo de interrogações. Lembra uma microvida, uma vida não dada aos olhares, mas existe. Fase fálica. Lembra, associe mais lembranças dentro da perspectiva da fase fálica. E vamos, então, curiosidade sobre as diferenças de gênero, autoexploração genital, brincadeiras de médico, fantasias de casamento muitas vezes com pais, identificação com o pai do mesmo sexo, ciúmes de relacionamento dos pais, medo de punição, como complexo de castração, imitação dos comportamentos dos adultos, perguntas sobre de onde vêm os bebês, interesse com histórias ou imagens com temas sexuais. Analise cada uma delas, entreviste os pais, avós, tios. Observe quais delas chegaram à vida adulta, quais não. Avançando. Fase da latência. 6 anos, puberdade. Observe a imagem, música, esporte, praia, jogos, todos prazerosos, vida social, relacionamentos. E vamos dar figura às variáveis. O que acontece nessa fase de latência? Foco em amizades e atividades escolares. Prazer que se encontra nessa experiência. Desenvolvimento de habilidades e talentos. Falar, desenhar, cantar, dançar, percussão, percutir, instrumentos, correr, fantasiar, teatralizar, dramatizar. Jogos em grupos, muitas vezes separados por gênero. Fase de formação de valores sociais e morais. Aprendizado e aplicação de regras, iniciação, em jogos, em brincadeiras, em sala de aula ou em recreio. Fortalecimento de laços de amizade. Meu amigo, minha amiga. Interesse em esportes, música ou arte. Evitação de discussões sobre sexo.
desenvolvimento da autoestima através de realizações, início de pensamento sobre futuras profissões. Veja que aos 6 anos, esse universo existe. Interessante perguntar-se pela própria experiência. Interessante perguntar-se pela própria experiência. Vamos avançar um pouco mais. A fase genital, a famosa puberdade em diante. Então, o que nós encontramos? Despertar do interesse sexual por outras pessoas, prazer de conversas, de brincadeiras, de estar juntos, experimentação sexual e ou romântica, é dessa fase, preocupação com a atração e aparência, se identificar com o próprio corpo, não gostar do próprio corpo, meu braço, minha perna, minha cabeça, meu queixo, minha boca, meus dentes, meus olhares. A atração, preocupação com a atração e aparência. Estabelecimento de relacionamentos íntimos. Masturbação natural. Formação de uma identidade sexual, planejamento de um futuro em termos de carreira e relacionamentos, capacidade de amar de forma madura, questionamentos e aceitação de orientação sexual da parte do colégio, da escola, da parte dos pais, dos amigos mais próximos, desenvolvimento de uma sensação de independência e autonomia. Veja que essa experiência também nós carregamos da puberdade, da adolescência, vida fora. Algumas experiências precisam de ressignificação. Veja a área como é significativa. Observe a nossa imagem, também abstrata, sinalizando o mundo da sexualidade. Se dêem conta da nossa naturalidade em trabalhar as imagens, em trabalhar as palavras. Sou responsável pela minha linguagem, na minha linguagem eu habito. Essa experiência da puberdade tem que ser uma experiência no ambiente afirmativo, favorável, formativo, instrucional. Aqui acontecem muitas experiências favoráveis, de limites verdadeiros. Aqui acontecem muitas experiências de limites falsos. Aqui acontece muita orientação com limite verdadeiro, muita orientação com limite falso. Quantos desencontros que acontecem nessa área e precisam ser trabalhados ao longo da nossa vida. Perfeito? Minha intenção foi passar cada uma das fases de uma forma tranquila, né? Oral, anal, genital, latência, e a outra que eu citei, a fálica. Importante as fases, importante também o exercício, o segundo exercício que eu vou deixar a cada um dos nossos cursistas, pessoas que querem receber as informações para melhorar a própria identidade. Existem muitos que estão fazendo curso por interesse pessoal, uma oportunidade que a vida dá a cada um de vocês de uma releitura, de uma ressignificação do processo da própria existência, ressignificar a própria história.
uma forma de qualificar o bem-estar, de qualificar o bem-dizer. E para outra parte do grupo que está interessado em fazer desse conhecimento a busca de uma profissão psicanalista. Precisa conhecer bem. É como se nós disséssemos, recentemente acompanhei o caso de uma ex-aluna que procurou a enfermagem por gostar demais da área, por ter pouco recurso, dizia ela, vou para a enfermagem, vou procurar ser uma enfermeira profissional. Uma enfermeira profissional precisa ter uma bagagem, um repertório de conhecimentos para garantir procedimentos adequados ao bem-estar dos outros. A mesma coisa em termos da psicanálise. Quem procura ou quem procurar a psicanálise para, por meio dela, estar a serviço, deve realmente mergulhar nos conceitos, deve realmente mergulhar nesse legado freudiano, para que, em conhecendo, possa entender o que se agregou de valores ao começo dessa descoberta de Freud em relação ao inconsciente, ao aparelho psíquico, às instâncias que determinam a estrutura da nossa personalidade. Vamos avançando um pouco. Então, nas fases do desenvolvimento psicossexual, importante aprofundar mais o conhecimento. Aqui trata-se de uma iniciação, diria até periférica. Vale a pena mergulhar e aprofundar. Vamos uma parada. Pessoal, vamos então, para não acarretar um estresse pedagógico, vamos parar por aqui a terceira aula, para que nós tenhamos um bloco priorizando apenas as fases do desenvolvimento psicossexual. De tal forma que quando vocês fizerem revisão, vocês poderão ir direto nesse assunto. Trata-se de uma sensibilização, de uma provocação, é o começo de um conhecimento que deve ser motivo de estudo a posteriori, para o depois. Recomendação: a partir do momento que eu apresentei a vocês as fases com essas variáveis, o exercício desse bloco, depois com calma, vocês revisitem o áudio, o vídeo aula, escolham de cada fase 3 variáveis que estão muito próximas da história de vocês, para uma autoanálise, para uma ressignificação. Escolham, se precisarem da assessoria dos pais ou de quem acompanhou a fase de vocês, de 0 a 7 anos, o façam. Uma experiência maravilhosa, vale a pena. Então, ficamos com essa proposta de exercício e com isso fechamos esse quadro. Então, nós tivemos na primeira aula do segundo módulo, uma visão abrangente a respeito do que nós estamos a ver nesse momento, de elementos da teoria psicanalítica de Freud. Eu vou parar aqui, mas vou terminar com o nosso mapa mental. Apenas 1 minuto. Pessoal, observe onde nós estamos então. Teoria psicanalítica de Freud. Nós pulamos os mecanismos de defesa e fomos direto para o desenvolvimento psicossexual. E aqui o que nós abordamos dentro do mapa mental, fases do desenvolvimento. Apenas para fechar a nossa reflexão,
fases: oral, anal, fálica, latência e genital. Relembrando, oral, gratificação através da boca; anal, gratificação através da defecação, controle dos esfíncteres; a fálica, o reconhecimento das diferenças sexuais, rivalidade parental; latência, desenvolvimento de habilidades e interações sociais; e genital, maturidade sexual e criação de relacionamentos. Veja que está dentro desses galhos os complexos associados. O complexo de Édipo, que nós já apresentamos a vocês, a pintura, atração pelo genitor do sexo oposto, e a questão da inveja do pênis, que prevalecerá tanto em Freud quanto em Lacan, como um símbolo de poder, e ansiedade de castração, questões de poder e inferioridade. Perfeitos? Com isso, nós fechamos a nossa terceira aula do módulo 2. Abrirei, na sequência, a quarta aula, falando de mecanismos de defesa. Vamos aguardar.